Piastri abre o jogo e diz por que ele não está usando a nova suspensão que a McLaren projetou para o carro. Somente o Norris está usando ela. É bem interessante essa entrevista dele. Drogovic finalmente fala detalhes sobre a suposta negociação dele com a Cadillac. Rumor esse que tomou conta da internet na semana passada e Drogovic fala sobre isso. Hamilton faz comentário crítico sobre o carro da Ferrari e a Ferrari vem a público falar sobre o desempenho do carro dela. Bem-vindos ao Na Telemetria, pessoal, para o nosso quadro Notícias Relevantes da Semana. Aqui é sem rumores, sem especulação. Vocês já sabem como funciona. E se tem alguma informação rolando, nós desmistificamos ela. Fiquei um pouco ausente nos últimos dias, umas correrias pessoais aqui em casa, mas tudo resolvido. Bora começar firme esta semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo apoio, pelos membros também do canal. Essa semana vou divulgar 2 novidades aqui no canal. Bora começar? Tô empolgado. Vamos lá. Para quem já nos acompanha sabe que a McLaren projetou uma nova suspensão para o carro inserida no Canadá e aprimorada na última corrida. Mas essa suspensão somente o Norris está usando. Segundo a McLaren também foi um acerto específico, poucas mudanças na suspensão, algo para atender às especificações e exigências do Norris, onde o Norris não conseguia ter confiança no carro para extrair o máximo de desempenho dele, principalmente nas qualificações. Tanto que nas últimas qualificações, de fato, ele acabava perdendo o controle, cometendo mais erros do que o Piastri, por exemplo. Porém, segundo a própria McLaren, esse acerto diferenciado da suspensão, pelo menos 1/10 mais rápido em seu carro. Mas o curioso é que só o Norris está usando. O Piastri optou por conta própria, por não utilizar essa configuração. E ele comenta a respeito sobre isso agora. Vamos lá. Já começa dizendo na entrevista de recente que ele nunca usou. É que para ele não é uma atualização, é apenas algo diferente. É isso. E que de fato torna algumas coisas potencialmente melhores no carro. Então que ele confessa que a suspensão melhorou bastante. Mas olha só o argumento dele para não usar, olha que interessante. A suspensão, ao mesmo tempo que melhora, também torna algumas coisas um pouco piores. Então, se fosse apenas para benefício, ele colocaria no carro, sem fazer perguntas, mas para ele não faz diferença nenhuma. O carro, do jeito que está indo muito bem. Ele está mais interessado em manter o carro consistente do que se preocupar em como tirar o máximo proveito da configuração ou de atualizações sobre mudanças na suspensão, finalizou o Piastri na entrevista. O argumento do Piastri confirma aquilo que a McLaren disse, que realmente não é uma suspensão nova, aprimorada totalmente para deixar o carro muito mais rápido, como normalmente acontece quando tem uma nova suspensão. Olha o que a Ferrari fez, por exemplo. E sim, um acerto específico, poucas mudanças para adequar o Norris melhor no carro. Pois vocês lembram, né? Lá atrás o Norris estava com dificuldade, disse que o carro não estava confortável, não se encontrava, etc. Cansamos de noticiar isso para vocês aqui no canal. Então veio este novo acerto na suspensão para melhorar para o Norris e o Piastri resolveu não usar porque para ele o carro tá bom, ele consegue extrair o máximo de desempenho do carro sem precisar ficar alterando as configurações. Essa situação, pessoal, é muito interessante e intrigante ao mesmo tempo, pois mostra que o Piastri conseguiu alcançar o ápice do carro e o Norris não, e os carros são iguais. A McLaren precisou desenvolver um acerto específico para o Norris para conseguir extrair o máximo do carro. Interessante isso, né? É raro vermos isso em uma equipe que dê essa condição para os pilotos. Normalmente o carro é o mesmo e o acerto é igual, mas a McLaren aqui está realmente dividindo os 2 pilotos. Muito legal, vamos acompanhar os desdobramentos nas próximas corridas. Drogovic, pessoal, eu sei que vocês na semana passada e retrasada, aliás, o ano inteiro estão ouvindo que o Drogovic pode ser piloto da Cadillac a partir de 2026. Cadillac que vai ser a 11ª equipe do grid, uma nova equipe no grid ano que vem. Jornais, mídias e youtubers estão soltaram essa notícia como se fosse verdadeira ou algo muito provável. Aí que tá, de fato é provável. Existe uma probabilidade dele ir para a Cadillac. Não só ele, mas também outros tantos pilotos, quase uma dezena de outros pilotos eu tô falando aqui. E por esse motivo eu não noticiei vocês sobre essa informação, pois não passava de rumor, não importa a fonte. E agora o Drogovic chegou para desmistificar tudo isso. Atenção. Ele falou que nesse período de fofocas, segundo ele descreveu, ele não teve nenhuma conversa com o pessoal da Cadillac. Nenhuma. Pelo contrário, é mais fácil negociar ou ter oportunidade em outra equipe do que na própria Cadillac. Mas no momento não parece que vai rolar. É mais um ano parecido com o que aconteceu em 2023 para 2024. Muito rumor, muita especulação, mas nada de novo acontece.
Por outro lado, enquanto o Drogovic nos fala que ele não tem nenhuma conversa, até agora não conversou com ninguém da Cadillac, o Mick Schumacher disse que já mantém conversas com a galera da Cadillac. Mick Schumacher, Bottas, entre outras dezenas de pilotos, como eu falei para vocês, também tem chances mais fortes do que Drogovic de pilotar para a Cadillac. Mas repito, tudo isso ainda não passa de especulação. Porém, eu trouxe essa informação para vocês, esse balde de água fria, racionalidade, porque foram palavras do próprio Drogovic, ou eu espero um pronunciamento oficial de alguém de dentro da equipe ou do próprio piloto. Aí eu trago a informação para vocês. É algo que compensa assistir e debruçar em cima do assunto. Momento crítico de reflexão para o Hamilton. Ele fez uma autoavaliação das suas 12 últimas corridas pelo carro da Ferrari e disse que ele não está pilotando tão mal e quer continuar melhorando. Ele vem melhorando muito nas qualificações e também espera que a Ferrari melhore ainda mais o carro nas próximas corridas, como já vem fazendo, melhorando bastante, hein? Ferrari trouxe 2 grandes atualizações nas últimas 2 corridas e o carro melhorou muito. Não deu para ver o desempenho total do novo carro da Ferrari. Em Silverstone, eles tinham uma certa expectativa, mas choveu e aí bagunçou todo o acerto do carro, como já trouxe isso para vocês aqui. Então veremos em Spa, porém em Spa muito provavelmente chova também. Hamilton falou que nessas 2 semanas sem Fórmula 1 ele vai passar muito tempo na fábrica, estudando, simulando, fazendo outros acertos no carro. Ele quer extrair mais consistência do carro, mais equilíbrio. Um carro bom em curvas de baixa velocidade, principalmente, que é o ponto fraco do carro da Ferrari atualmente. E ele finaliza dizendo que ele não conseguiu extrair o máximo de desempenho do carro nas qualificações. Então dá para melhorar ainda. E na corrida, ritmo de corrida, já é um pouco mais difícil. Então ele quer ficar melhor, mais forte. Até porque não existe nenhum elemento deste carro 2025 que dê para reaproveitar em 2026. Deixando muito claro aqui que a partir do ano que vem tudo vai ser novo para os pilotos. Novo conceito de carro. E mais uma vez, sempre que o Hamilton faz um comentário muito extenso, a Ferrari vem para rebatê-lo. Olha só o que ela disse aqui. Um dos principais engenheiros da equipe disse que as atualizações que a Ferrari trouxe para a pista nas últimas 3 corridas confirmou os resultados que eles esperavam. Um resultado muito bom. Ele explica que tudo começa na validação do túnel de vento, depois mais alguns algoritmos, produção de peça e a última etapa é a pista para a validação final. E dessa vez a Ferrari conseguiu atender às expectativas durante todo o processo. É interessante ele falar isso porque historicamente a Ferrari não vem acertando nas atualizações. Porém este ano ela está bem melhor do que o ano passado. Ano passado trazia atualizações, peças novas que não correspondia com a simulação. E ele comenta que nas últimas corridas o Leclerc começou a ter uma configuração de carro que a traseira estava mais solta e o Hamilton também começou a seguir esse mesmo caminho. Ou seja, o carro da Ferrari está saindo um pouco de traseira e ele é muito sensível, mas os pilotos têm que se adaptar a isso, pois a Ferrari deixou muito claro aqui que eles não fazem um carro para um piloto ou acertam um carro para a exigência apenas de um piloto. Diferente do que a McLaren faz. É interessante essa reportagem. Mas é claro que os pilotos dão feedbacks diferentes e exigem acertos diferentes. Mas recentemente essas diferenças não estão muito distantes. Pelo contrário, o feedback dos pilotos tem sido bem similares nas últimas corridas. E assim fica muito mais fácil a equipe equilibrar a necessidade dos pilotos com o desenvolvimento do carro. Ele finaliza reforçando dizendo que o carro não é projetado para um piloto específico. Os carros são feitos e construídos para maximizar o desempenho e a eficiência aerodinâmica. O feedback do piloto ajuda no acerto fino e é o elemento chave em todo o processo para conseguir ir além do 100% de desempenho. Mas o conceito base de desempenho aerodinâmica vem da engenharia definida pela própria equipe. Os pilotos precisam entender o carro, aplicar suas técnicas no carro, passar o feedback para ir refinando todo o acerto. Maravilha, pessoal? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. E um pedido, me siga no Instagram, eu abri há pouco tempo, dá aquela força para nós, vamos movimentar por lá também.